Mais um domingo, estamos aqui. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24. Nosso pastor está de férias, o pastor Robson está de férias, e as férias estão acabando. Então vocês vão ficar livres de mim. Mas para mim é sempre um prazer poder estar ministrando aqui. Eu estou passando por um momento bem diferente, né? Porque depois de muito tempo servindo aqui nessa igreja, eu entrei aqui, devia ter uns 14 anos, imagina, hoje eu estou com 30, passa, se eu falar 30 passa, não passa não? Passa, Gilvan fica com inveja, mas mesmo, inveja não é de Deus não, viu Gilvan? Mas 39, chegando aos 40, 40 é complicado. Como é ter 40, Gilvan? Me diz aí. Perguntar a Josimar. Mas eu entrei aqui, queridos, com 14 anos, mais ou menos, quando essa igreja começou. Eu lembro que eu já era batizado, eu sempre falo isso, né? Me batizei porque me explicaram, minha avó, muito sabiamente me explicou, ou batiza ou vai para o céu, ou não batiza e vai para o inferno. Pronto. Eu falei, eu fico com o batismo. É melhor. Ainda mais você contraria a avó. É um negócio. Você contraria a sua avó? De jeito nenhum, meu irmão. Hoje em dia está mais tranquilo. Ela já está numa idade, né, que já não processa muito bem, então está tranquilo. Mas na época, ixi, meu Deus do céu. Eu lembro ela pregando lá minha irmã está ali, ó. Se batizou nessa leva. Ela pregando lá no quintal, na varanda, e aí ela falando sobre a volta de Jesus, que vai ser num piscar de olhos, ele vai voltar e tal, aquele suspense todo, de repente faltou luz. Rapaz, o coração, ó, ela fiquei, ainda mais. Meu Deus do céu. Aí depois a luz voltou, ela, tá vendo? Eu falei, rapaz, que intimidade com Deus. Meu irmão mexe até com a Coelba, vai brincar com vó? Rapaz, eu não mexo com vó não. Eu respeito, a vovozinha, olha, bênção. Mas né, depois desse acontecimento, começou uma leva de batismo, todo mundo se batizando, minha irmã se batizou, primo, amigo que estava presente também no dia, batizou um monte de gente. Mas eu me batizei, não era convertido, não tinha tido uma experiência profunda, uma experiência com Cristo, né? Minhas convicções, na verdade, eram formadas pelo que minha avó falava, pelo que minha mãe falava. A pior coisa é isso, né? Quando você forma convicção pelos outros. Aí quando alguém vai te questionar, você fala, não, mas o pastor falou furada, né? Se você não tem suas próprias convicções, forme elas, porque uma hora vão te pedir razão da tua fé e você tem que estar pronto para responder. E não vai valer você falar, não, mas o pastor disse, não interessa o que o pastor disse. Você tem que falar, está escrito, aí funciona. Está escrito, meu irmão, é tiro e queda, o diabo corre. Mas tem que estar escrito. E eu lembro que eu passando, a congregação começou um ponto de pregação na associação aqui dos moradores do Jardim das Margaridas, e minha mãe falou assim, olha, vai aí na igreja, tem uma igreja aí, então, igreja batista, a família toda era da Casa da Bênção, fogo puro. E aí eu com vergonha de o que os meus amigos, coisa de adolescente, de criança mesmo, o que os meus amigos vão falar com a Bíblia na mão indo para a igreja? Ficava com vergonha, mas terminei entrando. Entrei nessa igreja. E aí hoje grande amigo meu, o pastor Raimundo,
me entregou uns inários, porque na época não tinha esse tal de projetor, né? Chegou o retroprojetor depois, né, Damásio? Damásio já operou o retroprojetor, né, Damásio? Operamos. A equipe do retroprojetor, já fiz de tudo na igreja. E eu lembro que ele me entregou uns inários e fala assim: quando o pessoal chegar, você entrega, e quando sair, você recolhe. E eu assumi aquela responsabilidade, meu irmão, como se fosse o trabalho da minha vida. Imagina, falar, você vai servir a Deus. Fala, você é servir ao Senhor. E é ali que os meus olhos começaram a abrir para a necessidade de um relacionamento com Cristo. Foi aí que eu fui buscar a Cristo, foi que eu fui entender que eu também precisava me arrepender dos meus pecados. Porque eu não conseguia entender qual era o pecado de um garoto de 12 anos, de 13 anos. A não ser uma pastilha de hortelã que eu roubei nas lojas americanas, mas depois tomei uma bronca que eu nunca mais abandonei minha vida criminosa. Graças a Deus. Não tinha muito futuro, né? Não era competente nisso também. Mas ali mudou minha vida. Eu tive uma experiência, fui tendo uma experiência com Deus. Eu não sei dizer qual foi eu não sei falar um dia específico de que eu entreguei a minha vida a Cristo. Eu sei que foi acontecendo, eu fui me relacionando com Ele, eu fui buscando e foi mudando dentro de mim. Eu fui começando a perceber Ele na minha vida, Ele se movendo. Eu consegui perceber quando Ele falava. Eu comecei a ter experiências maravilhosas com Cristo que mudou a minha vida. Então a minha vida se voltou para servir a igreja. Então tudo que colocavam para fazer, eu falava: estou aqui, eis-me aqui. Ah, está precisando carregar som, eis-me aqui. Está precisando lavar cadeira, eis-me aqui. Está precisando evangelizar, eis-me aqui. Está precisando ir no presídio evangelizar. Eita, meu Deus, Senhor, no presídio, Deus, eis-me aqui. E as coisas foram acontecendo, e eu fui aprendendo muito, mas muito mesmo com essa igreja. E aí já se vão aí uns mais de 20 anos, né? Uns 24 anos, 25. Eu já até perdi a conta, nem sei mais o que. Também não faço questão de ficar contando, não. Mas por que eu estou falando isso, né? Porque talvez, provavelmente, seja meu último sermão como pastor em Margarida, né? Eu falar que nem um pastor disse na última vez: não quero fazer fake news. Mas eu recebi um convite da Igreja Batista em Simões Filho, de Salim. Nunca pensei em sair de Margarida. Nunca pensei em sair de Margarida. Quando me perguntavam assim: olha, você não quer ter sua igreja? Eu falava: mas como assim ter minha igreja? Minha igreja é essa aqui. Eu sirvo a essa igreja, eu faço parte dessa igreja. Que eu não preciso, a igreja ela não me pertence. Igreja de Margarida não me pertence. Eu tenho consciência disso. Sempre tive. Sempre estava com minhas malinhas prontas, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser que eu vá, eu vou. Nunca busquei, as coisas foram acontecendo, né? E eu permiti que Deus fizesse. Assim como eu me tornei pastor aqui, eu vou dizer para você, não foi desejo meu, não foi culpa minha, e eu falo isso do fundo do meu coração. Não foi eu que escolhi ser pastor, eu tenho convicção plena disso, que foi Deus, porque de diversas vezes eu já quis correr, eu já quis fugir. Quantas vezes eu pensei em desistir? Eu falo aqui a pessoas que talvez estejam me conhecendo hoje, mas tem pessoas que me conhecem. Damásio, um grande amigo meu, acompanhou a minha caminhada, Rosana e tantos outros que estão por aí, Marilúcia e outros que acompanharam a minha vida. Eu simplesmente falei para o Senhor: Senhor, eu quero servir. Caí muito novo, não é culpa minha, irmãos, não é culpa minha. Uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim: pastor, eu queria te pedir perdão. Falei: por quê? Falei: porque você é muito novo e eu não consigo te escutar. Eu falei: ô irmão, eu entendo, mas a culpa não foi minha, não foi eu que escolhi, foi Deus que escolheu. Não é? Foi Deus que escolheu. Nossas vidas estão na mão de Deus. Então,
a igreja não é minha. Eu não sei o que vai acontecer de fato. Eu posso talvez até continuar. Recebi esse convite, estamos conversando, né? Foi colocado para a igreja lá, eles já estão há 3 anos sem pastor. Talvez aconteça sim, e eu quero só falar para vocês assim, o quanto eu sou grato a Deus pela vida de cada um. Eu sempre procurei tratar todos, né, os mais velhos como minhas mães, como meus pais. Eu sempre procurei tratar aqueles jovens da minha idade como irmãos, os mais novos como filhos, porque minha vida é essa que vocês estão vendo, né? Não busquei nada a não ser servir a Cristo, e eu posso falar assim com total tranquilidade. Isso não é para me colocar como alguém especial. Eu não sou especial, queridos, eu sou igual a você, estou aqui para servir ao Senhor. Então eu só quero colocar minha gratidão de fazer parte sempre dessa igreja, né, de servir a essa igreja. Me tornei pastor dentro dessa igreja, aprendi com tudo que aconteceu, né? Pessoas que discordaram, pessoas que não foram com minha cara, foram bênção na minha vida. Porque às vezes a oposição, a gente não gosta de oposição, né? Mas a oposição faz a gente crescer também, né? Não tente dar respostas para quem se opõe a você, se você sabe que você está fazendo a vontade de Deus. Deus é a nossa resposta, é Ele que dá a resposta. Então, eu sou grato ao Senhor. Eu vou pregar esse sermão aqui, talvez seja o último como fazendo parte do ministério pastoral dessa igreja. Mas eu quero dizer da minha gratidão por poder servir, né? Não sou mais importante que ninguém, não mereço glória nenhuma. Eu aprendi, eu sei como é que funciona uma igreja, eu sei como é que se pastoreia uma igreja, porque eu fui ensinado aqui. A Igreja Batista do Jardim das Margaridas é o meu orgulho, é o orgulho da minha vida. Quando eu estou no meio de pastores que perguntam, mas você fez seminário aonde? Eu falo com o maior orgulho, Igreja Batista do Jardim das Margaridas, lá é minha formação. Mas que seminário é esse? Não, é minha igreja. É minha igreja, onde Deus me colocou e onde eu ficarei até Deus, Jaizão que está aí. Amém. 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 Obrigado, Jair. Amém, Mário. Eu sei que tem muita gente que vocês fazem parte da minha vida, né? E tantas pessoas, eu tenho lembranças maravilhosas sempre. Irmã Lila, né? Querida irmã Lila que está no Senhor, minha tia Ângela, minha mãe também que está no Senhor, nosso querido Marlon também está no Senhor. Olha, tanta gente passa na nossa vida dentro de igreja, sabia disso? Eu vou te dizer que é maravilhoso igreja. Eu não sei se você faz parte de uma igreja, mas olha, se você não faz parte, faça parte de uma igreja, mas uma igreja de fato de Deus. Porque eu sei que hoje em dia está complicado a gente falar, faça parte de uma igreja, porque às vezes você está arrumando problema para a vida da pessoa. Mas igreja é feita por pessoas limitadas, pessoas que de fato têm falhas. Se você entrou aqui e fala, meu Deus, que igreja maravilhosa, que igreja perfeita, espera mais um pouco, faz uma avaliação daqui para mais para frente, porque nós somos assim, não é? E é maravilhoso fazer parte dessa igreja. Então eu quero deixar aqui minha gratidão. Já falei demais, abra aí, você já abriu, né? Lucas capítulo 24. No versículo, a partir do verso 13. Essa história é uma história que sempre me traz uma sensação boa. Eu consigo me identificar nessa história. Porque Jesus, ele, depois da ressurreição desse Cristo, o maravilhoso do cristianismo é que Jesus morreu, mas ressuscitou. Se não houvesse ressurreição, não haveria esperança. Amém? Sem ressurreição, o cristianismo não está completo, o plano não está completo. É necessário a ressurreição.
Então a ressurreição é a coroação desse plano da salvação. E Jesus ressuscitou. Versículos antes vai falar a respeito disso. E a partir do verso 13, naquele mesmo dia da ressurreição, dois dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 12 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha que coisa maravilhosa. Eu acho fantástico quando Jesus vai atrás desses dois. Eles são tão importantes para Jesus como os apóstolos. A gente nem conhece, nem sabe quem é. Cleopas e sei lá quem. Quem é esses? E Jesus ressuscitou e vai ao encontro deles. E diz que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Olha isso, queridos, até isso, por enquanto. Você imagina que cena que dá vontade de rir. Eu gosto de rir. E tem situações assim que eu leio, eu só tenho que dar risada. Ainda bem que Deus é um Deus bem-humorado. Não é não, Claudião? Se Deus fosse um Deus mal-humorado, meu irmão, porque ninguém merece mau humor. Né? Não sei se você acorda mal-humorado. Eu não acordo, não. Estou falando isso porque Renata não está aqui, então não tem como contestar. Mas um mau humor é ruim demais. Eu amo porque Deus é um Deus bem-humorado. Eu lembro uma vez que a gente estava numa reunião de oração, um irmão, né, contou uma piada, e eu já não gosto de rir, dando risada, e aí uma irmã se levantou: olha, irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês, com Deus não se brinca. Rapaz, caiu uma reverência naquele lugar, não sei se era reverência, se foi um medo, porque ela falou de um jeito, que eu falei: eita, que Deus agora vai descer, vai descer a ripa na gente aqui. E aí deu uma bronca em todo mundo, e eu fui para casa, falei: meu Deus do céu, Deus é mal-humorado assim? Aí eu fui ler a Bíblia, e falei: ah, não, ela que é mal-humorada, o problema é com ela, não é com Deus. Porque é engraçado aqui quando ele está falando: o que vocês estão conversando aí? Jesus está falando: o que vocês estão? Eles estão falando a respeito dos rumores da ressurreição de Jesus, o que está aqui falando com eles. Não é para dar risada, não? Fala: meu Deus do céu, e eles param entristecidos. Triste. Sabe aqueles momentos tristes que a gente tem? Porque assim, olha só, a tristeza, ela faz parte da nossa humanidade. Não é verdade? Eles estão na verdade cheios de dúvidas. Porque assim, a dúvida é: será que realmente ele é o Cristo? Porque estão dizendo, aquelas mulheres chegaram falando: olha, apareceu um anjo, falou e disse, e aconteceu, e ele está vivo, será que ele está vivo? A dúvida bate. E a dúvida faz parte mesmo, independente se você teve uma experiência com Deus. Porque eu não duvido da experiência que você teve com Deus. Se você frequenta igreja evangélica ou não, se você não tem religião, eu não duvido da experiência que você teve com Deus. Porque eu tenho certeza que Deus não depende da Igreja Batista do Jardim das Margaridas para falar com você, de jeito nenhum. Eu achava que a verdade estava somente no reduto evangélico. Por quê? Eu olhava na minha escola, não achava espaço para a verdade. A gente tinha que estudar sobre a evolução. Se você fosse falar da criação, você era escorraçado, porque a verdade não, é a evolução. A ciência absoluta que não pode ser questionada. Como assim não pode ser questionada? Então, eu começava a ler livros evangélicos, começava a ler, obviamente, começando pela Bíblia Sagrada, começava a ler livros evangélicos e falava:
profundidade, comecei a encontrar profundidade nos escritos evangélicos. E depois que eu fui conhecer algumas pessoas, né, essa semana partiu o querido professor Olavo de Carvalho, um filósofo, um homem assim que quando eu comecei a estudar, comecei a ler os livros dele, eu fiquei encantado e fiquei dizendo, meu Deus do céu, Deus não se revela somente para o reduto evangélico. Deus, ele se revela para o ser humano. Ele tem a vontade de se revelar e ele se revela. E eu achei maravilhoso a partir do professor Olavo de Carvalho, né? E aqui faço a minha homenagem ao professor Olavo de Carvalho, que faleceu. Eu comecei a ver que Deus, ele se manifesta e ele não está somente preso ao reduto evangélico, à Igreja Batista do Jardim das Margaridas. Deus está se manifestando. Eu tenho certeza que muitas pessoas que aqui estão tiveram uma experiência com esse Cristo. Esses discípulos, eles tiveram uma experiência com Cristo, mas isso não foi o suficiente para que eles não duvidassem. Porque o que está brotando aqui no coração deles? Por que toda essa tristeza? Porque é uma dúvida no coração. Quantas vezes Deus fala com a gente tem certeza e fala, Deus falou comigo. Deus faz uma promessa, você ouve uma palavra, você ouve uma mensagem, você sai daqui radiante falando, meu Deus, Deus falou comigo. Você sai daqui com uma certeza plena da vitória. Você fala, dessa vez o Senhor vai me abençoar. Aí vem a segunda-feira, vem a terça-feira, passa-se a semana, você volta para as suas tribulações, para as suas correrias, e sobe, e desce, e responsabilidades. Daqui a pouco, o que você está fazendo? Questionando, será mesmo que o Senhor está lembrando de mim? Não é assim que acontece. Isso faz parte da gente. Independente se você diz, mas eu conheço a Deus, esses homens conheciam a Deus, mas não estavam livres da dúvida. A dúvida faz parte. Eu estou falando isso da dúvida faz parte da condição humana, porque hoje em dia está proibido duvidar. Duvidar agora, você vai ser chamado de negacionista, de fake news, porque você tem coisas que você não pode duvidar. Você não pode questionar. Mas a dúvida faz parte. Qualquer experiência que você tiver, o que você ouvir, a dúvida vai estar rondando, porque a dúvida ela é um viajante. Vira e mexe, você se bate com ela. Quantas vezes eu tive certeza que Deus me chamou? E uma semana depois eu estava perguntando, Senhor, será que o Senhor me chamou? Que isso acontece com a gente? Eu tinha certeza que era isso que Deus queria, tomei minhas decisões, mergulhei, e daqui a pouco estou perguntando, será realmente que era para me ter largado a empresa? Será que realmente era para me ter mudado de profissão? Mas no dia eu tinha tanta certeza e não tenho mais. A dúvida ela vem e volta. Você vai lidar com ela hoje, daqui a um mês, daqui a alguns dias, daqui a anos, você vai ter que lidar com ela de novo. Porque nós temos as nossas limitações, e conhecer essas limitações, quando você reconhece as limitações, se torna uma virtude. É bom conhecer nossas limitações para saber até onde eu posso ir, para saber até onde eu devo ir. Se eu não conhecer minhas limitações, eu vou quebrar a cara sempre, eu vou me decepcionar sempre, eu vou querer desistir sempre. E aí a gente começa a se distanciar daquilo que Deus quer, do lugar que Deus quer que a gente esteja. Sabe o que esses discípulos estão fazendo? Eles resolveram ir para Emaús. Você pergunta, fazer o quê? Fazer o quê em Emaús? O centro dos acontecimentos era Jerusalém. Quem não queria estar em Jerusalém? Era lá que estava se anunciando a ressurreição. Era lá o centro dos acontecimentos. Mas, meu irmão, alguma coisa fez com que eles fossem se afastando cada vez mais. E às vezes a gente se afasta sem nem perceber. O nosso coração vai esfriando sem a gente nem perceber. A gente vai desanimando sem a gente nem perceber.
A dúvida que era para ser um viajante que vai e volta, ela se torna um morador permanente, e esse é o problema. É quando a dúvida vem morar na nossa casa. Dúvida não pode morar na tua casa, dúvida não pode morar no teu coração permanentemente. Ela tem que ser somente um viajante, ela chegou e vai embora. Mas no coração desses homens ficou como fica no nosso. E aí a gente vai se afastando dos propósitos de Deus. A gente vai se afastando da nossa Jerusalém, e é ruim. Entristece sim o nosso coração. Quando Jesus pergunta, Jesus ele vai no problema. Ele vai dizer, mas vem cá, mas por que vocês estão desse jeito? O que vocês estão fazendo indo para Emaús? E nessa noite eu quero que o Senhor também te pergunte, o que você está indo fazer em Emaús? O que tem em Emaús? A gente cansa de lutar, a gente cansa de fazer o bem. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, não canseis de fazer o bem, por quê? Porque fazer o bem cansa. Desgasta a gente, você fala, mas eu estou fazendo o que é certo. Pois é. Mas eu estou fazendo aquilo que Deus me falou, mas vai desgastar. Você vai gastar suas energias. Vai chegar um dia, meu irmão, vai chegar uma hora, que a dúvida vai bater, e aí o que a gente vai fazer com isso vai fazer toda a diferença. Jesus pergunta e fala, olha, o que vocês estão fazendo? Eles não conseguiam perceber Jesus, seus olhos estavam fechados, e eles pararam entristecidos. Versículo 18, continuando, porém chamado Cleopas respondeu dizendo, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Não é assim que a gente faz com Deus? Se o Senhor não está vendo o que está acontecendo, você imagina você perguntando, não é uma situação ridícula? Quando você faz isso, quando eu faço isso, é ridículo também. Se o Senhor não está vendo pelo que eu estou passando, não? Você já fez essa oração para Deus? Nunca fez, graças a Deus, ô Senhor, glória a Deus, só eu. Senhor não está vendo o que está acontecendo, Senhor. Porque o Senhor não está ouvindo o que eu estou investindo, o que eu estou colocando. Olha o quanto eu estou servindo, Deus. Eu estou fazendo tudo aquilo que o Senhor falou que eu tinha que fazer. Deus não está sabendo de nada. É a mesma coisa quando Maria chega diante de Jesus e chora no sepulcro de Jesus, para onde levaram ele. Jesus se apresenta e fala, por que choras? Maria, por que está chorando? Jesus perguntando. E quantas vezes é assim na nossa vida? A gente está diante do mestre, a gente está diante dele que tem a resposta de todas as coisas, e eu tenho que estar perguntando, o Senhor não sabe não o que eu estou passando? O Senhor não está se importando com a dor que está aqui dentro, não? Porque a gente tem um poder de ficar se colocando como a vítima do negócio, não é verdade? Ô Senhor, coitadinho de mim. A gente quer que Deus tenha dó da gente. Eu usava essa estratégia com a minha mãe, que está no Senhor. Mulher maravilhosa, mas eu usava essa estratégia. Quando ela perguntava assim, está com fome? Estou com fome, tem um não sei o que, ela, para que eu fosse colocar, na verdade eu nunca colocava nada, né? Falava, estou com fome e tal, já fazia aquela cara de fome e tudo. Aparecia lá o prato na minha mão, magicamente. Qualquer coisa que eu queria, que eu estava afim, eu ficava, não, porque fazia sabe aquele, coitadinho, minha mãe já vinha e já tentava trazer uma recompensa. Não sei se vocês fazem assim com o filho de vocês, mas cuidado que esses meninos aí são de alta periculosidade. Eles conseguem tudo que eles querem.
Porque só basta um chorozinho, só basta oh meu Deus, eu estou sofrendo. Aí vem a mamãe e o papai, e a gente espera que Deus faça isso com a gente. A gente não quer entender. A gente não quer entender. A gente quer que Deus tenha dó da gente. Talvez você entrou aqui falando, Senhor, você não tem dó de mim, não? Coitadinho de mim, um homem que sofre tanto, uma mulher que está sofrendo tanto. Deixa eu dizer para você, essa murmuração e essa reclamação não adianta nada. Vai resolver? Nunca vai resolver. Você vai reclamar, não vai resolver. Imagina que você está reclamando com ele. Você está acusando ele de que ele não te vê, de que ele não cuida de você. Você está acusando, eu quero saber quem é o mentiroso da história. Se é Deus ou se sou eu. Faça-se, pois, todos os homens mentirosos, porque Deus não mente. Deus não mente. Se ele vai dizer, olha, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, significa que ele está todos os dias até a consumação dos séculos, ponto final. Se ele está falando é porque é. Aí a gente fica tentando dar uma de Deus e fala, coitado Senhor, coitadinho de mim, coitadinho de nós, o que, queridos? Primeiro, o que você está caminhando para Emaús? Quem foi que mandou você sair de Jerusalém? Se a tua vida a Cristo pertence, então era Ele que deveria decidir a respeito da tua vida. Mas eu estou na dúvida, meu irmão. Já viu aquela velha máxima, na dúvida não ultrapasse? Já ouviu isso? Sua mãe te ensinou isso, falar, meu filho, na dúvida não ultrapasse. Porque vai chegar numa hora que você não sabe se vai ou se volta. E aí é quando o carro te pega. Então, na dúvida, eu fico parado no mesmo lugar. Eu sei que Deus se manifestou aqui. Eu sei que a vontade de Deus é para que eu esteja aqui. Então, eu vou permanecer. Nós não somos dos que retrocedem, mas dos que permanecem para a preservação da nossa alma. Eu tenho dúvidas e mais dúvidas e eu quero decidir a minha vida. Você está doido? É a maior loucura que você pode cometer. Vai tomando decisões, vai fechando compromissos. Coração, meu irmão, uma dúvida gigantesca. Será? Será Deus? Será Deus? O Senhor não está vendo Deus? O Senhor não... Meu irmão, para por aí. Para, não desce para Emaús. A tristeza está enchendo o coração. Não vai para Emaús, meu irmão. E aí, olha só. Jesus perguntou, quais? Ah, meu Deus do céu, bem feito para a gente. Jesus vai dizer qual? Jesus perguntar para você, qual é? Qual é o seu problema? O que foi? O que foi que eu não fiz? O que foi que ele não fez? Me diz aí o que ele não fez. Já falei para Deus também, falei, Deus, é isso e isso, Deus... Rapaz, você imagina Deus quando Davi erra, Deus chama Davi e fala assim, ô Davi, você está lembrado do que eu fiz por você? Davi, você sabe quem você era? Você sabe quem você era, Davi? Você era um garoto que estava lá no meio do pasto cuidando de ovelhas. Você se tornou o principal em Israel. Se você for olhar a história de Israel, se você for olhar a história do povo de Israel, do exército de Israel de Davi, meu irmão, os homens eram de alto nível. A Bíblia diz que o menor valia por 100 e o maior valia por 1000. Deus fala para Davi, eu te coloquei no topo, Davi. E se você pedisse mais, eu faria. O que eu não fiz por você? Agora me diz o seguinte, você acha que é de menos o Senhor vir nessa terra, morrer em nosso lugar e carimbar uma passagem para você morar eternamente com Ele? Você quer morar aqui por resto da sua vida? Você não está doido para viver uma eternidade com Ele? Meu irmão, é o que o nosso coração... Agora, sabe por que você tem condições de falar, eu vou morar no céu com Ele? Foi porque Ele fez primeiro. Foi porque Ele me amou.
Hoje eu tenho condições de falar, Senhor, se a morte vier, louvado seja o Senhor. Porque nós vamos morrer. Você vai morrer. Fala para quem está do seu lado, você vai morrer, irmão. Rapaz, esse pastor também, pelo amor de Deus. Agora não. Ô, Senhor, eu tenho que casar, Deus. Ô, Senhor, eu tenho que ter filho. Ô, Senhor, eu tenho que ganhar dinheiro. Nada disso vai ficar, meu irmão. Nada disso vai ficar. Jesus vai dizer assim, olha, eu estou indo e estou preparando um lugar para você ir comigo. É de menos? O que Ele fez por nós foi perdoar os nossos pecados. Você imagina que você tem perdão dos pecados? Se o Satanás, o Beelzebul, se levantar e tentar te acusar, ele não pode. Sabe por quê? Minha conta está paga. A Coelba pode até reclamar. O cartão de crédito pode ligar. Mas o diabo não tem como ligar. Sabe por quê? Porque o sangue que foi derramado naquela cruz foi por mim. Os meus pecados foram perdoados. Então será que é de menos o que Ele já fez? Será que não é para a gente encher o nosso coração de alegria e falar, Senhor, é em Jerusalém? É em Jerusalém que eu fico. Não estou entendendo nada, mas Ele falou que é em Jerusalém. Não sei o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo na minha vida. É em Jerusalém? É em Jerusalém que eu fico. Porque Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor das nossas vidas. Nós nos movemos quando Ele permite nos mover. E Deus é tão gracioso, porque esses homens aqui, como nós também, quando eles foram atingidos por essa dúvida, coração entristecido, o Senhor vai lá buscar. Olha que Deus maravilhoso. Não dá nem para a gente falar glórias da gente, não é? Nem nada. Não dá nem para falar glórias a mim. Eu estava indo para Emaús e foi Ele que foi me buscar. Já tentei fazer muita coisa boa, muitas boas ações, mas nada impressionou a Deus. Porque Ele fala, os seus atos de justiça são trapos de imundície. É forte isso, né, irmão? Os nossos atos de justiça são trapos de imundície, ou seja, não valem de nada. Sabe quem foi que foi buscar? Foi o Cristo. Quem foi me buscar foi o Cristo. Eu achava, eu me orgulhava e falava assim, olha, graças a Deus eu entreguei a minha vida a Jesus cedo. Me livrou de tanta porcaria, de tanto lixo. Obrigado, Senhor, porque eu me entreguei, porque eu... Aí Jesus vai dizer assim, eu escolhi a vocês. Não foi vocês que escolheram a mim. Eu escolhi a vocês, para que vocês possam ir e dar frutos. Aí acabou minha glória. Meu castelinho era a única coisa que eu tinha para me orgulhar, não tenho mais, porque foi Ele que escolheu. Foi Ele que escolheu esses homens e foi Ele que te escolheu. Você vai dizer assim, mas quem são esses homens? Pessoas da qual Deus ama. Isso é o suficiente. Chamar a atenção desse Cristo. Isso é o suficiente. O que nós queremos? Chamar a atenção desse Cristo. É tudo o que importa. Ser amado dele, ser amado por ele é tudo o que importa. O que ele tem a dizer ao nosso respeito é tudo o que importa, queridos. Eles estão numa discussão em Jerusalém. Será que ressuscitou, não ressuscitou? Aquela confusão, meu irmão, informação para tudo que é canto. Quero saber assim, o que ele tem para falar de mim? Porque às vezes a gente está preocupado demais com a nossa imagem. Nossa imagem tem que estar sempre polidinha, bonitinha. Não é? A gente quer ter o nosso diplomazinho para dizer, olha, aqui eu sou especialista, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, outro. Mas diante de Deus não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. O que importa é o que Ele diz sobre mim. O que o Senhor tem para falar? Isso ajuda demais, isso coloca a gente numa paz imensa. Você não fica pensando assim, mas o que os outros estão falando? Não, eu quero saber o que Ele está falando. Não é que os outros estão falando.
Ai, não, mas porque tem que ser desse jeito? Graças a Deus eu me libertei. Por isso que eu dou graças a Deus por essa igreja. Porque eu aprendi que o evangelho é libertação. Então eu sou pastor nessa igreja. Eu estou servindo como pastor. Tenho que ficar preocupado. Ai, meu Deus, mas eu sou pastor, mas eu tenho que fazer assim, eu tenho que andar assim, eu tenho que... Estou nem aí. Porque o que importa é o que ele tem a falar ao meu respeito. O que ele tem para falar exatamente é o que importa. E aí, continuando, versículo, explicar o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. O que aconteceu? O que aconteceu que vocês esperavam, não esperam mais, não conseguem acreditar mais? Esperávamos que fosse quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas o quê? As Escrituras. Em toda a Escritura. A dúvida, ela vai vir sim. Ela não pode ser moradora permanente. E para que ela não seja moradora permanente, é necessário a palavra de Deus, guardada dentro do coração. É a única base segura, é a palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é a palavra do bispo ou da igreja que for. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. É o único antídoto contra a incredulidade. Porque Jesus, ele vai expor as Escrituras. É pelas Escrituras, é através das Escrituras. E não tem como inventar mais nada. Por isso que eu falei aqui que está escrito, está escrito, está escrito. E Jesus começa a expor as Escrituras, e no versículo 18, quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, fica, Senhor, meu Salvador. Maravilha. Jesus faz menção que vai passar e eles dizem: Senhor, já está tarde. E olha, quando chega a noite, porque a noite chega, queridos, a dúvida chega, o desânimo chega. Mas eu não sei quem você vai convidar para estar hospedado na tua casa. Se você insistir em permanecer, que essa dúvida seja uma moradora constante, você vai continuar seu caminho a Emaús. Vai poder falar: eu tive uma experiência com ele, eu tive uma experiência, eu era um discípulo, eu fiz isso. Mas se você tiver condições nessa noite de falar: Senhor, fica aqui, Senhor, porque somente a tua presença pode dissipar as dúvidas que há no meu coração. Somente a tua presença pode me encher de uma confiança que eu não vou encontrar em lugar algum.
Você pode ir apelar para os coaches, você pode apelar para os especialistas nisso ou daquilo outro, do ser humano, da alma, da cabeça, seja lá do que for. Mas a presença de Jesus, ela é insubstituível. Porque olha só, a escuridão ela vai chegar para todo mundo. Esse viajante da tristeza, da dúvida, vai chegar para todo mundo. O que eu quero é que quando ele chegue, esteja a presença desse Cristo. Que as suas palavras aquecem os nossos corações. E aí Jesus entra na casa, no lugar onde eles estavam ali, se hospedaram, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhe deu. Então se lhe abriram os olhos, aleluia, e reconheceram. Reconheceram esse Deus que faz questão de sentar mais uma vez. Mais uma vez eles reconhecem. Porque isso que ele está fazendo, ele já fez outras vezes. Você está entendendo? Ele já fez outras vezes. Ele já preparou uma mesa outras vezes. É porque eu esqueço. Minha memória é ruim. Minha memória é fraca. Minha memória não presta para nada. Porque eu esqueço facilmente aquilo que ele já fez. De todas as vezes que eu estava faminto e ele me alimentou, eu esqueço. De todas as vezes que eu estava sedento e foi ele que matou a minha sede. Que quando todo mundo dizia assim, olha, não vale nada e não presta nada, foi ele que me acolheu, me colocou na mesa e me chamou de filho. Quando eu era escravo do diabo, que não tinha valor algum, foi ele que me resgatou. Foi ele que me fez assentar mais uma vez. Partiu o pão mais uma vez. Me fez beber mais uma vez. Me abençoou mais uma vez. Sabe por quê? Porque ele nunca desiste da gente. Você pode estar caminhando para Emaús, mas ele está olhando para você, olha, eu não desisti de você. Você pode até ter esquecido aquilo que eu sou, mas eu não esqueci o que você é para mim. É exatamente isso que ele está falando. É exatamente isso que ele está fazendo. Partindo o pão mais uma vez. Deus está chamando e trazendo a gente mais uma vez para a sua mesa, para que você consiga entender que não acabou não. Para que a gente consiga entender que só acaba quando ele disse que acabou. Quando ele fala assim, não dá mais, não tenta. Todas as vezes que o povo de Israel vai, eles mandam espia para espiar a terra, volta a maioria dizendo, oh, mas não vai dar certo, porque a gente vai morrer, porque isso, porque aquilo outro. Josué e Caleb se levantam, que isso, irmão, vai dar sim e tal, mas aquela maioria incrédula prevalece. E aí Deus fala, olha, pois ninguém vai entrar mais. Ninguém vai entrar. O coração do povo se entristece. Fala, não, tá bom, a gente vai ganhar. Não, agora vocês não vão. Eles foram. Eles insistiram com Moisés, não Moisés, a gente vai. Mas Deus falou que não era para ir. Agora não adianta. Eles foram, perderam. Por quê? Porque não interessa o número do exército, quantas pessoas tem, quais as armas que estão sendo usadas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus não for por nós, não tem o que se fazer. É quando Ele está comigo. Se Cristo comigo está, eu irei. Érica, você tem tempo na igreja. Só os clássicos. Mas se Ele comigo está, eu vou. Só acaba quando Ele fala assim, ó, acabou. Porque olha só, não tem nada difícil para Deus, aqui para nós. Tem alguma coisa que Ele faz uma força para que aconteça? Você já imaginou Deus fazendo força para acontecer alguma coisa? Porque na sua cabeça, eu não sei como você pensa a respeito do poder de Deus. Porque às vezes a gente fica assistindo, não sei se você já assistiu o Rock Balboa. Já assistiu o Rock Balboa? Quem já assistiu aí? Ah, pessoal velho pra caramba.
Mas você já viu que Rocky Balboa, no final daquela luta ali, ele apanha, não apanha não? Mas eu gosto demais, porque eu sei que ele vai ganhar. Isso me dá uma... Vai ganhar, ele tá pá, 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 um bate, outro bate, bate, bate. Aí parece que vai perder, mas não vai. E no final das contas, ele ganha. Todo arrebentado, meu irmão. Já tem que remendar o homem todo, costurar o homem. Às vezes a gente fica achando que Deus é assim. Deus está quase perdendo. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai Senhor, meu Deus, por favor, ai Deus. Aí você vai fazer uma oração forte. Se eu não fizer uma oração forte aqui, meu Deus do céu, Deus vai ganhar, vai ganhar. Deus está quase perdendo, por causa da sua oração ele ganhou. Oh. Você já imaginou isso? Às vezes a gente está se relacionando com Deus assim. Ai meu Deus, aí abraça qualquer ritual que faz, meu irmão. Qualquer ritualzinho já pega, não, por quê? É um pozinho da inveja, contra a inveja. É o sabonete da... É não sei o que da unção, é para fortalecer, porque se eu não pegar esse óleo ungido, se eu não pegar esse troço ungido, Deus vai perder. É assim. Ai meu Deus, estão fazendo um feitiço para mim, uma macumba. Não pode ver uma macumbinha na esquina que o coração já bate. Fala, ai meu Deus, está repreendido em nome de Jesus, Senhor, pelo amor de Deus. Deus está quase perdendo. E porque você orou, porque você profetizou, ele ganhou. Ah, meu irmão, não é esse. Não é esse das Escrituras. Eu não consigo encontrar. Esse não. Onde é que está esse aqui? Onde você viu? Onde você encontrou? Não é o da Bíblia. O da Bíblia, ele decide e acontece. Ponto final. Ele decide e acontece. Ah, mas o diabo está furioso. O problema é teu, diabo. Porque o meu Deus é todo poderoso. Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir quando Deus age? Você já imaginou? O que aconteceu aqui foi uma ressurreição. Ele venceu aquilo que ninguém conseguiu vencer. Ele venceu a morte. Ele pisou a cabeça da serpente, irmão. Ele é vitorioso. Quando João, o apóstolo João, está tendo aquela visão maravilhosa do Apocalipse, ele fala, meu Deus, aí vê um livro todo selado, e fala que ninguém não se encontrou em lugar nenhum, alguém que fosse digno de desatar os selos, e ele começa, meu Deus, peraí. Está chorando por quê, meu irmão? Está chorando porque... Se eu fosse cantor, ia dar certo. Está chorando o quê, irmão? Ô João, o cordeiro que foi morto e reviveu, ele vive, ele é digno de abrir o livro, ele é digno. Ele é digno. Então nessa noite você vai enxugar suas lágrimas. Amém? Você vai confiar nele. Porque você vai sentar mais uma vez na mesa. Nem merecíamos, hein, irmãos? Esses dois aqui era para deixar ir para Emaús, não é verdade? Era para Jesus me deixar ir para Emaús. Ele falava, não. Eu quero você lá em Jerusalém. Em Jerusalém, reconheceram e ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, o coração ardendo. O que está acontecendo? Ele está presente, coração pulando. É porque eu tenho uma religião. Não é isso não, rapaz. É porque eu fiz uma oração forte. Não é isso não. É porque ele está presente, é porque ele estava falando, é porque ele estava comigo. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde? O que você vai fazer nessa noite? Vai continuar para Emaús? Está doido? Fala para quem está perto de você, está doido, irmão? Só para mim beber água.
Eu faço assim para você rir também, para só não chorar, né, irmão? E levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 12, e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que aconteceu no caminho, e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Olha que coisa maravilhosa. Os caras que não... Quem é Cleopas? Nem sei quem é, nem fui buscar. Cleopas, você vai atrás de alguém que se chama Cleopas, irmão? Cleopas e quem mais? O amigo dele. Eles voltam para Jerusalém. Meu irmão, coração, ó. O que esses homens tiveram? Qual a experiência que eles tiveram? Eles falam assim: rapaz, ele está vivo. Isso os discípulos contando: ele está vivo. Chega os dois, chega Cleopas, fala: tá mesmo. Porque ele apareceu para a gente. Aleluia. Imagina se você acha que é só para Simão? Simão, o papa da igreja. Chega Cleopas e fala: ó, ele está mesmo. Ele apareceu, a gente reconheceu. Ele partiu o pão mais uma vez. Deixa eu dizer nessa noite para você, ele vai partir o pão mais uma vez. Ele vai te colocar na mesa mais uma vez. Nem merecia, realmente não merecia não. Mas você vai sentar como filho de Deus. Como filho de Deus. Porque a todos os que o receberam, ele lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Não sou eu que te tornei filho. Foi ele que me tornou filho, que nos tornou filho. Eu posso estar diante dele. Eu posso mais uma vez estar em Jerusalém, eu posso mais uma vez estar servindo a Ele, eu posso mais uma vez sacudir a poeira da sujeira, que todas as vezes a gente se mete em tantas situações difíceis. Ele vai mais uma vez, coloca a gente na mesa, nos alimenta e fala: volta mais uma vez para Jerusalém, e você nessa noite vai voltar em nome de Jesus, porque Jerusalém é o lugar onde Deus quer que a gente esteja. Aleluia. Qual é a sua Jerusalém? Qual é a sua Jerusalém? Está precisando voltar nessa noite? Você vai orar ao Senhor. Você vai dizer: Senhor, preciso de Jerusalém de novo. Jerusalém mais uma vez. Sabe o que Ele está fazendo nessa noite? Ele está partindo o pão mais uma vez. Mais uma vez. Ele está te colocando na mesa mais uma vez. Se você entrou aqui, meu irmão, se sentindo culpado, debaixo de acusação do diabo, você vai sair daqui perdoado, perdoada por Deus. Jesus, quando eles estão contando, só mais um versículo para me terminar, falavam ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, eles disse: você vai sair daqui em paz ou não vai, meu irmão? Paz seja convosco, aleluia. Paz seja convosco. Ele fala: é isso, você faz parte desse todo. Você, Cleopas, faz parte de tudo aquilo que eu estou fazendo. Deus está falando para você novamente. Você fala: mas o que eu faço na igreja? Quais são os meus talentos? Não faço nada, não sei nem aplaudir direito. Você faz parte de tudo isso. Você faz parte desse todo, porque foi Ele que escolheu. Foi Ele que nos escolheu. Essa noite, que essa noite fique grudada em seu coração essa palavra, para que você fique em paz, para que a dúvida possa ir embora, para que essa caminhada de tristeza se torne coisa do passado. Se a dúvida voltar mais uma vez, se a tristeza voltar mais uma vez, que encontre um morador, Cristo Jesus, lá, mais uma vez assentado na mesa, porque todas as vezes que a gente precisar, a gente vai ter o pão do céu, a gente vai ter a água viva jorrando em nossos corações. Eu quero nessa noite orar por você. Você que entrou aqui e talvez estava caminhando para Emaús.
Talvez seu coração está aí também cantando. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor. E com ela o tentador pode. Não me deixe só no caminho. Fica, Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. Quero orar por você para que Deus enxugue suas lágrimas. E eu não estou falando que com isso a gente não vai passar por lutas, não. A gente vai enfrentar outros momentos tristes, sim. Mas a gente vai poder contar com essa certeza que Ele está presente. A gente vai poder falar, fica, Senhor, mais um pouco, Senhor. Senhor, parte o pão novamente. Nos alimenta, Senhor Jesus. Você está aqui nessa noite, está precisando orar. Deus está falando com você. Talvez Deus está mexendo aí dentro do teu coração de uma forma assim que a gente não pode nem imaginar. Se você quiser sair do teu lugar, vem aqui ao altar, eu quero orar com você. Se de fato o Senhor está fazendo algo novo aí dentro. Deus está tirando o velho e está colocando o novo. Sabe por quê? Ele está repartindo o pão mais uma vez. Ele está abençoando mais uma vez. Ele está te dando vestes novas mais uma vez. E Ele está botando um novo cântico mais uma vez nos seus lábios. Talvez você entrou aqui, meu irmão. Entrou aqui dizendo, Senhor, o Senhor não está vendo. Talvez entrou aqui com uma tristeza nos lábios. Com murmúrios nos seus lábios. O Senhor vai substituir com uma nova canção. Uma canção de alegria. Presença dEle. Você está aqui nessa noite. Deus está falando com você. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Se você está indo para Emaús, você está dizendo, Senhor, eu preciso voltar para Jerusalém, Senhor. É Jerusalém que o Senhor me colocou. E é em Jerusalém que eu quero estar, Senhor. Você sabe qual é a sua Jerusalém? Você sabe qual é a sua Jerusalém? Eu quero orar por você. Saia do teu lugar, se coloque aqui no altar, nós vamos orar juntos. Deus está renovando vestes aqui. Deus está perdoando. Eu quero que você saia daqui perdoado. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Eu sei que Deus está falando em mais corações aqui. Saia do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Você vai sair daqui com alegria no teu coração, com a confiança que a presença dEle mais uma vez veio me buscar. Ele mais uma vez me trouxe para perto. Ele mais uma vez me trouxe para a sua mesa. E Ele mais uma vez está me chamando, filho amado, filha amada. Aleluia, aleluia. Eu quero orar pela tua vida. Quero orar pela tua vida junto com os irmãos que já estão aqui. Fica mais, Senhor. A tua presença maravilhosa. Fica mais uma vez, Senhor. Fica mais um pouco, Senhor. Fica mais um pouco, Senhor. No meio da nossa escuridão, Ele é a luz. Ele é a luz que brilha. Ele é a fonte de água viva em nosso coração nessa noite. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui nessa noite. Primeiro para te agradecer, Deus. Agradecer. Porque o Senhor nunca desiste da gente, Deus. O Senhor não nos descarta, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos descarta quando a dúvida nos abraça, quando a tristeza é nossa veste. O Senhor não nos descarta, Senhor. O Senhor não descarta a gente quando a gente desanima,
quando a gente se afasta de Jerusalém, quando a gente ruma para Emaús. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste. O Senhor não desiste. O Senhor não desiste. Toma os nossos corações, toma cada coração aqui, toma esse altar nas tuas mãos. Aqueles que estão, Senhor, orando junto conosco, Deus, pela internet, que o Senhor possa visitar, Senhor, cada coração, Senhor. Cada coração seja visitado por Ti nessa noite. Que o Senhor troque as vestes dos Teus filhos nessa noite, Pai. Tira essas vestes de lamentações, Senhor, e coloca vestes novas, vestes de cânticos, Senhor, de celebração, de alegria, Pai. Que no meio, Senhor, no meio dessa noite que se abateu na vida dos Teus filhos, Senhor, o Senhor, que é a nossa estrela da manhã, possa brilhar, Pai amado, possa brilhar nos nossos corações. Brilha no coração dos Teus filhos nessa noite, que eles se sintam perdoados, Pai, que eles se sintam em paz contigo, Jesus, que haja paz nos corações nessa noite, Senhor Jesus, que eles possam erguer mãos santas, Senhor, e coração puro, Pai amado, porque não desprezará um coração contrito e quebrantado, Senhor. Obrigado por mais uma vez nos buscar, obrigado por mais uma vez nos atrair para Ti com o Teu infinito amor, com a Tua graça maravilhosa e irresistível, Senhor. Obrigado por fazer esses Teus filhos nessa noite aqui assentar mais uma vez na mesa, Pai. Não éramos dignos, mas o Senhor nos colocou na mesa mais uma vez, Senhor, e nós somos gratos a Ti, Senhor Jesus. Queremos Te servir, Senhor. Queremos que a nossa casa Te sirva, Senhor Jesus. Queremos que as nossas vidas Te sirvam, queremos que os nossos filhos Te sirvam, queremos que o nosso dinheiro Te sirva, queremos que tudo aquilo que temos ou possuímos possa Te servir enquanto vivermos neste lugar, Senhor Jesus, porque essa vida a Ti pertence, Senhor Jesus. Tudo que temos Te pertence, Pai, porque nós somos os Teus filhos. Aleluia. Que a paz esteja convosco nos vossos corações, em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia. Você pode dar uma glória a Deus.